Essa última imagem do Cristiano, uma imagem amarga, uma imagem que o Cristiano não queria deixar nessa fase de Copa do Mundo. Pode ter sido essa a última dança do CR7, que eu queria saber o que está passando na cabeça dele agora, cara. A gente não dá para duvidar do cara. 2030, a Copa, como você bem disse, Luiz, em Portugal, na Espanha, em Marrocos. Mas hoje fica a frustração do lado português e fica a comemoração do lado espanhol, que o seu treinador, o Luiz de la Fuente, usou o cara que costuma sair do banco para decidir. O Mikel Merino sai do banco e, mais uma vez, é um predestinado, vamos dizer assim, pro lado espanhol. O predestinado do lado português não saiu do banco. O Gonçalo não foi usado hoje pelo Roberto Martínez, ficou no banco de reservas, ele que decidiu na última fase e disse: toda vez que me chamam, eu decido. Hoje de lá ele não saiu. Portugal até produziu em algum momento, mas não conseguiu vencer a defesa espanhola, e a cena que fica por enquanto é uma cena de um Cristiano Ronaldo isolado, emocionado, chorando. Ele fez ali uma reverência ao torcedor, agora aplaude, visivelmente emocionado, o Cristiano Ronaldo, porque passa pela cabeça dele. A gente não duvida, mas o que passa pela cabeça dele é que está chegando o final. Ele pode até decidir, pode até conversar com o corpo, pode até conversar com a máquina e fazer ela girar até 2030. Mas o mais normal, o mais natural entre os seres humanos é que essa seja a última dança. Será? Será que esse choro significa isso? Daqui a pouco, vamos esperar oficialmente o posicionamento do Cristiano Ronaldo. Você vai falar o fim do jogo, a gente vai estar aqui no Copa Zona esperando. Está sendo, ovacionado Cristiano Ronaldo nesse momento, aplaudindo o estádio. Enfim, possivelmente, Casemiro Miguel, o fim de uma história, das maiores histórias do futebol, dos maiores personagens do futebol. Um Cristiano Ronaldo que sai da Copa do Mundo, na eliminação para a Espanha, de forma precoce pelo que era essa geração portuguesa, que tinha um meio-campo tão temido que não conseguiu jogar bola na Copa do Mundo praticamente. E ele sai não do jeito que ele gostaria. E a gente fica esperando se de fato vai ser confirmada a última dança. Portugal eliminada e a Espanha avança na Copa do Mundo. Cazé, boa noite. Boa noite, Igor. Tudo bem? Tudo bem. Mais um gigante, né, que se despede. Eu acho, não vou dizer que é impossível, né, porque estamos falando do Cristiano Ronaldo, mas é absolutamente improvável que o Cristiano Ronaldo jogue mais uma Copa. Quem viu esse cara, quem curtiu esse cara, quem assistiu por muitos e muitos anos, não só com a camisa de Portugal, mas Real Madrid, Manchester United, agora na Arábia, na Juventus, no Sporting, quem viu muito no início, só tem a agradecer, cara. É um dos maiores que já pisaram no gramado. É um cara sensacional, um ídolo, e se despede hoje dessa maneira. A gente vai debater aqui, vai conversar. Eu acho que tem muita culpa do trabalho, tem muita culpa do treinador. Portugal chega para essa Copa do Mundo com, eu não vou dizer o melhor meio-campo, mas um dos melhores meio-campos da competição, com dois dos melhores meio-campistas do mundo que jogam no mesmo clube, então não precisa nem do entrosamento. Somado a eles, você tem o melhor jogador da melhor liga do mundo, que é a Premier League, o Bruno Fernandes. Você tem o Cristiano Ronaldo, que dispensa apresentações. Você tem o Nuno Mendes, que é o melhor lateral esquerdo do mundo. Você tem o Rubem Dias, que é um baita de um zagueiro. Você tem o Diogo no gol, que é um baita de um goleiro. E Portugal fez uma Copa, assim, a verdade, posso ser sincero, horrível. É horrível. A Copa de Portugal, qualitativamente, de qualidade mesmo de jogo, foi horrível, pô. Portugal mostrou muito pouco. Assim, contar as horas, né? O Luiz, já recebeu a informação? Vai ser demitido. Roberto Martínez vai ser demitido. Cara, acho que só não seria se fosse um Portugal finalista de Copa do Mundo, campeão de Copa, cara. E me entenda bem, não é porque Portugal foi eliminado pra Espanha, tá? Não. É a forma como foi eliminado. Porque a Espanha também não jogou porra nenhuma. O jogo não foi bom, não. Foi muito ruim o jogo, Não foi cara. legal, não, cara. Foi muito ruim. Então, assim, Portugal não jogou nada hoje, de novo. A Espanha não fez um bom jogo, mas conseguiu fazer o seu gol. Portugal não finalizou no segundo tempo. Em Portugal, você pega a Copa de Portugal, o Luiz Felipe Freitas, um beijo pra você. E vou além, e mais uma, tá? Não entrar o Gonçalo Ramos é inaceitável. Isso é insanidade. É inaceitável, cara. Pelo que aconteceu no jogo passado, pelas declarações dele, é um cara que tá com a confiança lá no alto. Assim, minimamente, Portugal, não, no tempo normal, não quis vencer o jogo. Não quis. Desculpa. Na hora que ele coloca o Bernardo Silva e o Francisco Conceição ali, ele gasta as 5 substituições. Então ali ele já não tinha... Ou ele colocava naquele momento... Ou ele só podia colocar na prorrogação. Ou só na prorrogação.
Enfim, boa noite Luiz, a todos. Boa noite. Só pra gente passar pelo caminho português, pra gente virar a página também falar do caminho espanhol. Sim. Portugal, nessa Copa horrível citada aqui pelo Cazé, Muito mal. teve a República Democrática do Congo no primeiro jogo, um empate 1-1. Jogo péssimo de Portugal. Aí tem uma goleada pra cima de Uzbequistão. Gastou tudo ali. Foi um bom jogo. Foi tudo ali. Contra um adversário frágil. Aí depois tem o 0-0 com a Colômbia. A Colômbia foi bem melhor. A Colômbia foi muito superior. A Colômbia marcou A verdade é o final, seguinte, cara, inclusive, que poderia se Portugal fizesse o que era esperado dele, o Igor, Portugal não estava no caminho da isso aí. Espanha. Portugal hoje está enfrentando a Suíça. É, porque máximo respeito à Colômbia, tá? Que tá fazendo uma Copa sensacional. Mas Portugal era favorito, Sim. né? No papel. Não só no grupo, a Copa. Tava ligado em cima pô. da Copa do Mundo. Desculpa. E aí Portugal avança, Luiz, faz o 2-1 contra a Croácia, no jogo que a gente sabe que foi um dos grandes jogos da Copa do Segundo Mundo. tempo da Croácia foi de superioridade. Superior e quase que a Croácia empata no final, tem aquele gol anulado no eletrocardiograma. E Portugal chega hoje num jogo muito ruim contra a Espanha e se despede da Copa do Mundo. Então, no geral, é pra perguntar se você concorda, Luiz, com um Péssimo. horrível, péssimo Eu vou te aí de falar. Copa do Mundo pra Portugal. Boa noite, Luizinho. Então, boa noite com calma pra você, pra todo mundo, Donan, Cazé, a galera que tá em casa com a gente no Só Copa Zona. pra fazer uma pergunta pra você, Vai. pra você adicionar no seu comentário. É mais decepcionante que o Brasil? Mais decepcionante que o Brasil. Por mais que tenha caído pra uma seleção melhor do que a Noruega, a Espanha, Mas a Copa que a fez. Copa que fez Portugal, assim, você... Até que você esperava mais. Quando talvez. você coloca esse trio de meio-campistas de Portugal, você pensa em quê? Domínio, controle, criação de oportunidades. Faltou tudo isso a Portugal e faltou porque Portugal não soube ter jogadores Eu tenho um que ponto pudessem sobre isso aí, tá? colocar até o Cristiano Ronaldo para jogar. Você não teve pontas agudos, agressivos. É isso aí. O Leão talvez tenha entrado e aí consegue um pouquinho mais. Só que o Pedro Neto, ele é um operário da bola, bicho. Ele não cria oportunidade. E Portugal ficou muito acomodado com a mediocridade. Portugal fez um jogo hoje, enquanto você está no 0-0 com a Espanha, você está ali, tá bom, está satisfeito em levar para a prorrogação? Está satisfeito em ser um coadjuvante de um jogo em que você pode ser protagonista? Está satisfeito em fazer uma Copa do Mundo média? Desculpa, eu acho que hoje a seleção de Portugal sai com o rótulo de uma seleção que pouco fez e pouco competiu e mais do que isso, que é o que mais me incomoda, pouco acreditou em uma geração que era para você acreditar demais, em uma geração que era para te fazer sonhar, chegar na Copa e sair campeão do mundo. Portugal vai para casa sem jamais ter sonhado com o título, porque não fez por onde esse sonho. Ô, Dona, uma boa noite pra você. A Espanha avança. A gente tem do lado da chave França e Marrocos, o jogo na quinta-feira. E na sexta-feira, no dia 10, a Espanha agora aguarda Estados Unidos ou Bélgica. Tá na semifinal. Vai se desenhando pra muita gente um França e Espanha em semifinal. A França tem um desafio maior do que a Espanha nas quartas de final. Daqui a pouquinho o Dona vai falar, porque vamos voltar pra lá, vamos voltar pro estádio. O Rodri agora já tá falando com a gente. Solta aí, diretor. Ação de Portugal e pensar na temporada do Bruno. Ela jogou da Premier League. United, e pensar no que foi a Copa do Bruno. E aí passa muito pelo trabalho, passa pelo todo. Mas só dele. Igualmente também, cara, uma galera muito abaixo, né? Só pra fechar, eu acho que o Merino foi o melhor em campo, ele definiu o jogo, né? Ele é o meia que vira um 9, né? A gente já viu isso no Arsenal, inclusive jogando como 9 em vários momentos. Acho que o Rodri fez um belo jogo. No lance do gol, o Rodri ele dá um passe que passa despercebido pra muita gente. Ele nem domina, ele acelera e já coloca o Ferran Torres na entrelinha, né? E aí o Ferran Torres vai muito bem nessa... isso aí, lá. Ele de primeira, ele já de primeira acelera o jogo. Então, assim, parece simples, mas é a inteligência do cara, né? O QI futebolístico do Rodri. E aí, rapidinho, Dona, porque o Mikel Merino, ele sofre a falta, ele vai bater rápido e Ó. depois ele vai se projetar. Vai vir de primeira, ele já dá de primeira, ó. Dá de primeira e o Ferran Torres vai muito bem na assistência e o movimento ali do Merino atacando o espaço, ele faz muito bem isso, chegando ali com um elemento surpresa para marcar o gol. Só uma questão sobre Portugal. Bruno Fernandes, na Copa do Mundo, muito abaixo, Vitinha, João Neves. Só tem uma questão que é muito contexto do futebol. E aí eu pego um pouco do que o Luiz falou. Você vai pro PSG, você tem o João Neves e o Vitinha, né, controlando o meio campo, o Fábio Ruiz que entrou aí no segundo tempo. Só que na frente você tem Desiré Doué, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Barcola. O que você tem? Possibilidade de passe, profundidade. Então o cara controla o jogo, mas ele olha pra frente, ele tem pra quem passar, ele tem como quebrar a linha defensiva. Nessa seleção portuguesa, o Cristiano Ronaldo, com a idade que ele tem, ele não vai entregar mais essa profundidade. Aí você tem um Pedro Neto, que é um cara muito mais pra voltar pra marcar do que esse cara que vai te entregar gol, que vai romper linha defensiva. Ele é um cara que fica aberto pelo lado direito. Você não tem isso. O João Félix é um cara de puxar mais pra dentro. A partir do momento que você perde o Tava Nuno... marcando muito hoje também. Muito. E a partir do momento que você perde o Nuno Mendes, que seria esse cara pra atacar, você perde a profundidade. Então, assim, eu acho que eles foram abaixo
com certeza, e precisam ser julgados porque são um dos melhores da posição no mundo, né? Primeira prateleira. Só que, assim, o trabalho do Roberto Martins é um trabalho fraco e... Vai lá. Vamos voltar lá pro... Só em cima da análise do Donan, que para além desses caras, eles atacarem o espaço, oferecerem linha de espaço, quando eles vão alargando o campo ou dando profundidade no campo, você vai vendo esses jogadores, Vitinha, João Neves, com mais terreno para jogar e para produzir. Exato. Portugal não ofereceu isso a eles, mas eu, honestamente, aí vale pro Bruno, vale pro Vitinha, vale pro João Neves, vale para esses caras, Bernardo Silva, que fez uma Copa muito abaixo, vale para esses caras que, assim, tem que ter um pouquinho mais de brio, cara, no sentido de assumir um pouquinho mais do protagonismo. Inquieto, buscar jogo. Porque, assim, exato, esses caras são muito grandes. E Portugal não pode se conformar. Portugal, se você for olhar historicamente, Portugal está na 9ª Copa do Mundo. É pouco. Uma seleção, se você for olhar ao longo de 23 edições de Copa do Mundo, foi 2 vezes entre as 4 melhores. É pouco. Mas esquece o que já ficou para trás, esquece a história e olha para o presente. Oportunidade de ouro desperdiçada, oportunidade que só acontece a cada 4 anos e oportunidade que você tem que ter fome. E não me pareceu uma seleção portuguesa faminta, uma seleção portuguesa com senso de urgência e entendedora que essa geração ela pode estar acabando. A do Cristiano Ronaldo, muito provavelmente. Mas essa geração no prime, no auge, ela pode ter passado agora. Não sabe como é que o Vitinho não dá para garantir que o Vitinho daqui 4 anos vai estar no mesmo nível. O João Neves é muito novo, mas assim... Mas será que ele vai continuar jogando sempre nesse nível? O João Félix, que ao longo da carreira, não quero ser desrespeitoso, mas é um cara meio que apaga e acende, assim. Ele tem altos e baixos. Porra, ele tava numa alta agora. Então, assim, você tinha que olhar pra isso e falar, meu irmão, vamos usar essa como a nossa última oportunidade, ou única oportunidade para sermos campeões. É que era muita gente. E o treinador... Me desculpa, o treinador que esteve o tempo inteiro sob pressão, ele fez muito pouco porque ele tinha de qualidade e ele estava muito alto o suficiente. Eu fiz quase todos os jogos de Portugal nessa Copa do Mundo, assisti todas as entrevistas do Roberto Martins nessa Copa. Muito alto o suficiente, muito senhor de si e pouco futebol pro tanto que ele falava. Vamos assistir agora outra entrevista dele, saiu e falou, o Roberto Martins. Não vai ficar no Porto não, hein? Tá. Uma bela Copa do Mundo. Uma grande Copa, inclusive hoje, né, cara? Hoje ele faz um grande... Pô, tem faz uma defesa... defesas ali, né? Espetacular. No chute do Baena, espetacular de mão trocada, né? Ele é muito bom goleiro, né? Acho que não é de hoje. Assim, a Copa do Mundo, na minha opinião, não muda o status do Diogo Costa. Todo mundo sabe que ele é esse goleiraço. Acho que sai mais valorizado ainda. Não, valorizado no preço. Mas na qualidade, acho que... sim, todo mundo já sabe da qualidade dele. Sacou? Acho que nesse ponto de vista, todo mundo sabe que ele é. Mas é uma chancela, cara, assim. Não, mas mais uma, né? É que ele tá na prateleira que todo mundo sabe que ele tá. É isso, é mais uma chancela. Óbvio que pro mundo da bola... É isso que eu quero dizer. Mas mesmo assim, até pro mundo da bola dá um... Acho que ele não precisava ser validado. Mas é uma nova chancela grande, né? Lá em cima, de prateleira muito elevada. Eu queria só falar da Espanha, no sentido que a gente tá falando aqui de Portugal, que desperdiça todo mundo, não todo mundo, mas vários desses caras em alta dessa geração. Eu queria tentar posicionar essa Espanha, Cazé, agora com quem ainda está vivo na Copa do Mundo. Ela está do lado da França, né, da chave, ela ainda tem que passar para os Estados Unidos ou Bélgica. Do outro lado você tem a Inglaterra. E a França também tem que passar. Você tem que passar de Marrocos. Do outro lado você tem a Inglaterra que está viva, que pega a Noruega, que eliminou a gente. Você tem a Argentina, que precisa avançar ainda. A Espanha está onde na Copa do Mundo? Não só pelos jogadores que tem, pelo trabalho de La Fuente, mas de jogo, cara. Tá nas quartas de final, mas de desempenho. Tu tá ranqueando ela hoje. Tá abaixo do que podia ser. Tá bem abaixo. Bem abaixo. Acho que sim, cara. Tem muito de onde tirar, tá com muito problema. Onde tá indo essa Copa do Mundo da Espanha? Eu acho que a Copa da Espanha é abaixo porque a gente tem uma expectativa alta por vários jogadores. Acho que a Copa do Yamal não é boa. Ele é muito novo, mas ao mesmo tempo que ele é muito novo, ele é muito brabo. Então você espera que um jogador desse calibre possa fazer mais. Lances dele hoje. A gente espera. Essa pancadinha pegou legal. A Copa do Pedro. A Copa do Pedro é abaixo. Então, assim, jogadores-chave podem fazer mais e aí transformar essa Espanha. Porque, assim, de onde é que vem esse favoritismo da Espanha? Todo mundo fala, pô, a Espanha é favorita, a Espanha é favorita. A Espanha é favorita porque tem um moleque que é um gênio absoluto, que joga muito, que pode a qualquer momento pegar uma bola, desequilibrar o jogo e acabar com o jogo. A Espanha é favorita por causa desse careca aqui, na minha opinião. Então, também. Também, mas... Só que assim, não adianta ter esse careca aqui e fazer o jogo que fez hoje. O jogo foi muito... Mas o que é a questão, sofreu hoje? Pouquíssimo. A Espanha sofre muito pouco. A Espanha não sofreu nenhum gol na Copa. Mas olha só, É beleza. o time que não sofreu gol. Beleza. O único time, né, que não sofreu gol na Copa Não sofreu hoje, beleza. Não sofreu nenhum jogo. Mas
passou muito próximo de levar o jogo para prorrogação. Sim, eu levar para uma cobrança. Mas ela administra muito o jogo, cara. Eu acho que a Espanha vencer todos os jogos é uma questão. Eu não tô nem falando só de vencer, eu tô falando de... Mas ela tá sempre muito próxima de não perder o jogo, porque ela oferece... Porque ela domina a bola, ela domina controla. o terreno. Mas essa Espanha também, isso é um mérito que às vezes a gente olha. Por que o jogo da Espanha muitas vezes é ruim? Porque a Espanha ela fala assim, eu não quero oferecer, não quero arriscar um passe aqui ou outro ali, porque eu não quero dar contra-ataque aos adversários. Porque a Espanha ela faz 2 jogos bem tranquilos contra a Arábia Saudita e a Áustria. Um na primeira fase. Mas a Áustria na 16 anos final, um jogo bem tranquilo. Ela faz um jogo muito ruim. Cabo Verde e Uruguai. Mas é uma guerra. Muito ruim. O Uruguai transformou o jogo numa guerra. Bem, mas o jogo assim, Mas tecnicamente foi um jogo muito ruim. A Espanha, eu acho que a Espanha pode muito mais do que ela entregou até agora, tá? Porque a melhor Espanha é quando ela tem Lamine Yamal e Nico Williams agredindo. Faz falta, né? O Nico Williams está machucado, o Lamine Yamal voltou de lesão. Então tem esse problema. Só que a forma de jogar da Espanha, ela não vai ser superada no quesito posse de bola por nenhum. Só que o grande ponto, e eu acho que, pelo que a gente viu na Copa, pergunta pro De La Fuente foi se ele prefere a Bélgica, que ele já conhece do cenário europeu, ou os Estados Unidos. Eu te digo com tranquilidade, é muito melhor pegar a Bélgica, porque os Estados Unidos têm muito mais vigor. Os Estados Unidos compete igual um leão. Os Estados Unidos nessa Copa do Mundo, a seleção dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo, ela pega a bola e vai dentro. Vertical. Então pode ser um risco para a Espanha enfrentar uma seleção assim. E aí, o grande expoente desse estilo de jogo hoje é a França, que quando pegar na bola, a Espanha ficar nessa toqueira morna. Quando pegar a bola, a França vai para agressividade. Mas ao mesmo tempo, quando a França pegou essa Espanha aí, a Espanha se deu melhor. Foi um 5-3, né? Foi 5-4. 5-4, foi 5-4. Não, mas em algum momento o jogo tava 5-1. Vamos resumir? Foi uma pancadinha, filho. Porque depois a França... A seleção mais completa da Copa do Mundo é a França. Não sei. Mais completa é a França. Sabe por que eu entendo? A França tá tem... falando dentro do que jogou na competição? Da competição. Ah, tá, ok. Se tiver olhando só pro que jogou na competição, eu tô contigo. Porque é uma seleção. Beleza. A Espanha vai ter a posse de bola. Pode ser uma possível semifinal. Ela tem a capacidade de marcar, esperar e ela vai te atropelar quando ela tiver espaço. Porque ela tem o Dembélé, ela tem pode ter o Barcola, ela pode ter o Kylian Mbappé, ela tem o Olise, que também é um cara que bota a velocidade, é um cara que tem essa achada, o arco e flecha com o Mbappé. Então, assim, tem uma defesa que é rápida e técnica. Se for pra correr pra trás, vai correr pra trás. Então, assim, ela caminha nos dois mundos. Eu não consigo ver um ponto fraco nessa seleção francesa. Eu concordo com você olhando pra Copa, mas eu acho que se a Espanha encaixar esse ataque mais rápido com o Yamal... Mas esse que é o problema. A melhor versão da Espanha é da campeã da Euro de 2024, que tinha o Yamal voando de um lado e o Nico Williams muito bem. Só que o Nico Williams vem de 2 temporadas abaixo e ele tá se recuperando de uma lesão. O Nico Williams não vai ser esse cara. Vai ser o Baena. Mas o Yamal pode ser, porque o Yamal pode ser, abaixo. mas ainda não foi. O Yamal precisa subir. Não foi. Na Copa do Mundo eu tô contigo. Acho que um Yamal bem... A Espanha, ela ganha uma outra dinâmica, cara, que é muito... Porque aí sabe qual é o problema? É chato você enfrentar a Espanha. Porque ela cozinha o jogo, ela administra, ela controla... Ela tira sua paciência. Gente, ela não passa perto de ficar nas cordas, pô. A seleção espanhola, ela não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo. Eu repito, a gente fala muito só do toque, mas é um time que perdeu a bola, já... pressiona, já começa de novo, aí já vem controlando. O Oyarzabal vira um meia e o Merino, que é o meia, vira o atacante. O Ferran Torres, que poderia ser o 9, vem da esquerda e vem por dentro. Então, assim, é um time muito bem trabalhado pelo Luis de la Fuente. Taticamente, é um time muito consistente. É um time chato de enfrentar.